Olá, hoje nós vamos falar sobre a solução para um problema que muitas empresas encontram quando se deparam naquela situação de que o software que usaram por muito tempo para fazer os seus modelos já não pode mais ser atualizado, ou não estão mais dispostas a pagar o aluguel por uma licença e de repente se deparam com a situação que não tem mais modelo algum, tem apenas um arquivo que pode ser visto num visualizador como Navisworks, mas não pode sofrer nenhum tipo de modificação ou revisão. A Cobrap tem uma solução para isso. A Cobrap desenvolveu o Códice. A sua unidade, a sua peça, o seu equipamento, ele é convertido em um arquivo inteligente, que carrega com ele não só a geometria daquela unidade ou daquela peça, ele carrega com ele também todos os parâmetros de georreferenciamento, todos os parâmetros de escala, todos os parâmetros de renderização. Esses parâmetros todos são carregados em apenas um arquivo. Este arquivo, então, é levado para o Plant 3D da Autodesk e lá ele é carregado novamente, carregando assim a sua geometria, a sua escala, sua renderização e sua inteligência. Aqui nós temos um reator que foi modelado em uma dessas ferramentas que hoje já não dispõe mais de upgrade. Essa ferramenta era alocada, ou seja, fora você não ter mais upgrade, você já não consegue mais licença de locação. Então tudo que foi feito nela está perdido, porque não tem como ser trabalhado, a não ser que você se contente em visualizar. Porém, nesse caso específico, nós vamos fazer melhor. Nós vamos usar a ferramenta Códice em cima dele. Lembrando apenas que nesse caso específico, esse modelo foi feito interna e externamente. Então, quando você visualiza, você está visualizando só o externo, mas ele foi modelado internamente. Aqui nós temos aquele equipamento sendo visto no Navisworks, ou seja, ele pode sofrer algumas medidas, você pode medir, você pode ver como é que ele é externamente, mas nada mais. Ele é uma peça, é um bloco, né? Ele não tem nenhuma interação. Este já é aquele equipamento convertido no Códice. Veja que ele já está pronto para ser inserido no AutoCAD Plant 3D. E pode ser da versão 16 para frente que ele funciona perfeitamente. Agora nós vamos carregar um novo projeto no AutoCAD Plant 3D. E depois disso nós vamos carregar o Códice nesse novo projeto. E aí está. Carregado, saiu de um ambiente que nada tem a ver com o ambiente da Autodesk, do ambiente de modelagem da Autodesk, saiu de um software com banco de dados proprietários, está aí, dentro do Plant 3D, guardando renderização. E vocês podem ver que ele veio com a parte interna, ou seja, ele guardou aquela parte interna, que é a modelagem feita internamente. Então ele não perdeu aquilo. Então eu deixei só suavemente transparente a parte externa dele para que vocês pudessem ver que o modelo interno foi preservado. E isso pode ser feito tanto com uma peça, um equipamento, como uma unidade inteira. Então, você achou que tinha perdido sua planta, que você tinha perdido horas, tinha perdido dinheiro, tinha perdido tempo, aí você não perdeu nada. O grupo de automação de projeto da Cobrap tem sempre uma solução na área de automação de projeto, para modelagem, para ferramentas de automação e banco de dados. Até uma próxima oportunidade. Aqui eu pretendo mostrar para vocês como nós fizemos o levantamento de campo das máquinas de reprocessamento de escória da Cearia, utilizando a técnica de nuvem de pontos, ou seja, escaneando a unidade. O plano de trabalho para serviço de modelagem 3D seguiu a seguinte orientação. Nós tivemos uma equipe no campo fazendo o levantamento.
Esse levantamento de campo veio para o administrador, que cortou essa nuvem no AutoCAD Recap. Essa nuvem cortada ela foi modelada. Depois de modelada, ela foi sofrendo alterações junto com a equipe de engenharia. Essa equipe trazia o resultado do que observava, das revisões que fazia, e o modelo foi sendo refinado, até que foi completamente entregue. O motivo para esse trabalho é que deve ser montado sensores nas máquinas de reprocessamento de escória. O ambiente é muito hostil, a área era muito grande, o tempo de levantamento era muito curto. Então se decidiu por usar a tecnologia de nuvem de pontos. Em 4 horas e meia, nós escaneamos as 2 máquinas e um pipe rack. Esse tempo foi o suficiente para que nós tivéssemos essas nuvens que eu estou mostrando para vocês aqui. Com as nuvens prontas, nós temos um arquivo muito grande, então ele é cortado, georreferenciado, e após isso nós levamos para um outro software chamado Recap. Nesse software nós conseguimos fazer com que se salve para uma extensão, que é a extensão RCP, onde ele pode ser tratado dentro do ambiente Autodesk. No caso, o AutoCAD Plant 3D. No AutoCAD Plant 3D, a nuvem então é aberta, já está georreferenciada, então nós não precisamos mais nos preocupar com isso, e a geometria dessa nuvem é então modelada. Todos esses componentes que vocês têm aqui ao lado são, na verdade, componentes criados dentro de uma base de dados, e essa base de dados dá inteligência mais tarde a esse modelo. Aqui então nós temos o resultado dessa modelagem, ou seja, nós temos o objeto modelado, né, a geometria modelada sobre a nuvem. Então, quanto mais fina essa nuvem quanto mais próxima ela fica do elemento modelado, mais precisão ela traz. Nesse caso específico, nós tínhamos aí o objetivo de 4 milímetros de tolerância nesse conjunto para cada medida que fosse tirada. Aqui embaixo nós estamos vendo então a nuvem do respectivo modelo. Nesse caso, nós temos então a segunda máquina, que é a máquina 2. Temos a nuvem aqui embaixo da máquina 2. E vocês podem ver que ela é quase uma pele por cima do objeto modelado, que é esse o objetivo. Podemos tirar, desatachar a nuvem e só deixar um modelo. Assim, dessa forma, você pode ver como ficou o modelo fora daquele ambiente lá da nuvem. O objetivo desse trabalho é produzir desenho, né? Ao final é produzir desenhos, né? Então nós podemos produzir isométricos, nós podemos produzir plantas e outros documentos, né? Podemos produzir índice de linhas, podemos produzir índice de equipamentos, plantas, cortes, detalhes, enfim, tudo que é preciso para um projeto. Porém, um dos trabalhos que eu achei mais interessante, um dos produtos que a gente oferece que é mais interessante, é o que nós chamamos de documento dinâmico. Então, esse é o documento dinâmico, esse que vocês estão vendo aí na tela. Então, nós entregamos para o cliente uma planta, ele não precisa ter AutoCAD, ele não precisa ter nenhum outro software. Nós entregamos um documento para ele, onde ele vai poder girar a planta, ele pode olhar o modelo, ele pode olhar essa maquete, ele pode fazer cortes, cotas, anotações, ou um headline, como alguns chamam, onde todos podem fazer as suas opiniões sobre o elemento, fazendo os cortes que achar necessário, ou imprimindo as vistas que achar necessário. Quem recebe, imprime ou escreve já direto no computador a vista ou com as vistas que achar melhor. Eu acho que esse já é um ganho, sem dúvida, para um projeto inteligente. Um outro subproduto muito interessante dessa modelagem foi o seguinte. Aqui nós temos a imagem da máquina 2, aqui a nuvem de pontos da máquina 2, a nuvem de pontos sobre o modelo e apenas o modelo.
né, pronto, depois de já ter sido totalmente digitalizado. E aqui eu tenho um documento da máquina 2, e quando apontamos uma câmera de celular para ele, simplesmente a máquina 2 surge por cima do documento. Por quê? Porque esse documento contém a estrutura tridimensional da máquina no QR Code muito pequeno. Então, quando a câmera do seu celular detecta esse QR Code, ele monta tridimensionalmente essa máquina por cima do documento. Ou seja, nós podemos também ter documentos elétricos, nós podemos ter documentos hidráulicos, podemos ter detalhes de motores e tudo mais. Sendo que nós ficamos 5 horas para trazer a realidade daquele ambiente hostil para dentro do escritório. Em um levantamento normal, com pessoas, nós iríamos ter que ter andaimes, o risco era muito grande, a área era muito grande, era tudo muito sujo, nós não íamos ter precisão alguma nas medidas que nós fôssemos tirar as medidas de toda aquela máquina ia demorar muito tempo. Nós conseguimos fazer isso em pouco tempo e levar a realidade daquela máquina para dentro do escritório. Bem, era isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido o potencial de todos os produtos e subprodutos de uma nuvem de pontos, mesmo que não fosse uma nuvem de pontos que a gente tivesse modelado em cima de documentação 2D, todos esses subprodutos poderiam ainda ser extraídos do projeto. Eu vejo assim que para a parte de automação de projeto, a equipe da Cobrap de modelagem tem muita coisa, tem uma solução para cada problema que uma empresa tenha nessa área de documentação técnica, e nós estamos aí para ajudar. Até mais. Olá, hoje eu vou falar com vocês sobre o trabalho que a Cobrap desenvolve na área de automação de projeto, dando ênfase nas práticas de utilização em realidade aumentada. Hoje em dia, um projeto ele não pode mais parar simplesmente na emissão de documentos em papel. Hoje, um projeto ele tem que dar inteligência e recursos para que o cliente possa tirar a todo momento novas informações desse projeto. Ou seja, uma busca, uma lista, um índice, tudo deve estar dentro desse documento, como se fosse um dado sobre dado, ou o que nós chamamos de metadado. Dessa maneira, todos os softwares que estão fazendo parte de um projeto, ou os vários softwares que várias empresas trabalham, pode ser da Autodesk, da Verva, da Sysgraph, pode ser GEDs como o Meridian, ou outro tipo de GED, documentos do Office, ou protocolos 3D ou U3D, não importa. Todos eles devem conversar entre si. E isso não é muito fácil de fazer, mas existe todo o mecanismo para que isso aconteça, e a Cobrap trabalha nisso. Dando essa inteligência, essa automação ao projeto, nós podemos trabalhar na construção, produção e gerenciamento da obra, na disponibilidade operacional, no planejamento, no gerenciamento de materiais, na gestão de informações de projeto, no projeto, na documentação de projeto em si, na engenharia aplicada ao projeto, nas modificações de ativos, na captura de dados, na simulação e visualização de ativos. Podemos trabalhar em cálculos, podemos trabalhar em várias etapas da construção, e isso se nós tivermos essa capacidade de produzir dado sobre dado. Um dos resultados mais interessantes desse metadado é que você pode criar um QR Code com toda a inteligência, com toda a estrutura, com toda a geometria do seu projeto. E, por exemplo, se você estiver no campo com uma planta em 2D, você pode apontar para essa planta e você vê ali surgir na sua frente um modelo tridimensional. Ou se você estiver fazendo inspeção de uma linha, basta você clicar no QR Code na ponta dessa linha que ela vai abrir para você inteiramente em 3D. São várias as aplicações. Você pode apontar para o motor e ele lhe passar
toda a parte elétrica, todo o comando elétrico. Neste caso, nós temos uma máquina de reprocessamento de escória. Ela está flutuando acima do isométrico de água de alimentação dessa máquina. Veja que um pequeno QR Code guarda toda a estrutura da geometria dessa máquina e guarda algumas inteligências também. Então imagine que você pode guardar fluxogramas, plantas, isométricos, detalhes típicos, detalhes elétricos, diagramas. Você pode guardar toda uma estrutura tridimensional em qualquer documento. Agora eu vou colocar um papel aqui, ó. Eu vou introduzir o papel. Veja que ele já leu, o QR Code já foi reconhecido. Então esse QR Code aí, ele podia estar, por exemplo, num tubo, no próprio equipamento, num filtro, numa válvula de controle, no sistema operacional, no sistema de inspeção, num equipamento que seja NR13. As possibilidades são imensas. Imagina que você está na área fazendo uma vistoria. Com esse QR Code você já entenderia o circuito inteiro. Então quando nós falamos de automação de projeto, de modelagem 3D, nuvem de pontos, realidade virtual e outras tantas tecnologias, nós estamos falando em agregar valor ao projeto, agregar valor ao material que está sendo comprado. Não é mais papel, é inteligência, é fazer mais para aquele documento, é fazer mais para aquele projeto. É para aquele projeto ter uma vida muito maior e para que esse projeto possa ser útil em várias disciplinas, para manutenção, para engenharia, para operação, para o pessoal de segurança, para o pessoal de inspeção de equipamentos, enfim, para todos que vão trabalhar com essa documentação. Ela pode agregar mais valor. Era isso. Obrigado. Olá, amigos. Hoje eu queria falar um pouco com vocês sobre o Códice, que é uma ferramenta desenvolvida na Cobrap para automação de projeto. E algumas coisas que aconteceram durante a semana me fizeram fazer esse pequeno vídeo para vocês. Essa semana, durante uma visita a um cliente nosso, uma visita técnica, ele me falou que ele já conhecia um produto que era semelhante ao Códice, de um concorrente nosso. E eu falei para ele o seguinte: é completamente diferente. Esse produto é completamente diferente do Códice. E o principal motivo é que esse concorrente nosso, ele tem que desenvolver todos os desenhos de novo. Ou seja, o nosso cliente teria que fazer todos os desenhos novamente. Imagine o que é você redesenhar toda a sua mapoteca, centenas, milhares de desenhos, só para você obter um pouco de automação desse projeto. E eu falei para ele que o Códice é diferente. O Códice usa a documentação existente, seja PDF, DWG, Doc, XLS, seja feita no AutoCAD, seja feita no Workstation, seja feita no ePlan, não importa o software. O que você tiver na sua máquina é automatizado. Outra coisa importante, não importa se o desenho é 2D, não importa se o documento é Doc ou XLS, o importante é que esse documento, do jeito que ele for, ele vai ser relacionado com o modelo 3D, com uma nuvem de pontos, com um fluxograma, não importa. Ele vai ser relacionado com todo o seu documento para dar integridade a essa documentação, para dar sentido a isso. Vocês devem lembrar quando vocês tinham que abrir um fluxograma e uma lista de linhas, ou uma lista de cabos, ou uma lista de instrumentos, e ter que ficar repassando aquilo, item por item, fluxograma por fluxograma, e voltando e pintando. Acabou isso. Não importa a documentação que você tenha, você não vai redesenhar nada, absolutamente nada. Você vai simplesmente anexar essa documentação ao Códice. Ele faz todo o restante. Eu vou mostrar aqui para vocês rapidamente um exemplo disso. Essa é a tela inicial do Códice. Então vamos abrir aqui uma ferramenta do Códice. Nós vamos abrir a ferramenta Pesquisar no Fluxograma. O Códice vai abrir aqui todos os fluxogramas da unidade selecionada. Veja que aqui na lateral, todas as linhas, todos os equipamentos e todos os instrumentos desses fluxogramas já foram admitidos.
Sendo assim, o Códice já fez a busca e já trouxe para você tudo que havia no fluxograma. Agora basta você procurar o que você quer. Então eu vou procurar essa linha que eu estou indicando aqui. Ele já encontrou uma vez, agora encontrou outra vez. Então essa linha aqui, eu quero saber nesse ponto como ela é. Agora nós vamos saber tudo sobre essa linha, o depara dessa linha, como é a geometria dessa linha, enfim, todos os dados de projeto dessa linha, todos os dados de processo dessa linha, seja qual for o documento que eles estejam guardados. E para isso nós vamos fazer o seguinte, nós vamos clicar em mostrar modelagem 3D. O Códice vai importar do banco de dados do modelo 3D a geometria da linha e já vai colocar por cima disso todos os dados que ele encontrar sobre essa linha. Está aí a geometria da linha em 3D por cima da própria linha e embaixo, aqui onde está em vermelho, está todos os dados que ele encontrou dessa linha, aonde estivessem. Ele foi buscar tudo que ele sabe dessa linha. Então, tem pressão de teste, tem densidade, vazão, viscosidade, aonde ela inicia, aonde ela termina, o serviço e a spec. Veja que aqui eu posso abrir mais essa linha e selecionar, por exemplo, essa válvula e eu vou saber o tag da válvula. Então qualquer elemento da linha agora está dentro dele. Ele criou uma estrutura dentro dele para identificar tudo sobre a linha, inclusive os elementos que estão dentro dela. Porém, podemos fazer mais que isso. Isso é apenas alguma das coisas. Nós podemos continuar pesquisando essa linha. Podemos fazer bem mais que isso. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos pesquisar outra linha. Vamos buscar uma outra linha e fazer a mesma coisa rapidamente, só para você ver que todas as linhas estão com a mesma inteligência. Então vamos lá, vamos marcar e buscar a outra linha. Importante salientar que não houve redesenho. Não desenhamos nada. Nós não fizemos absolutamente nenhum desenho. Não fizemos nenhuma lista, nós não fizemos nada. Porque quando você redesenha, ou você cria uma lista, ou faz um depara, você está colocando um erro no sistema, porque você está digitando alguma coisa. Não importa se o erro vai ser de 1 ou 100%, mas o erro vai existir. Porque a partir do momento que você coloca alguém para redigitar ou redesenhar alguma coisa, você está embutido um erro ali. Agora, trazendo essa linha, aquela linha que nós escolhemos, a primeira linha que nós escolhemos para esse ambiente do Códice, olha o que eu posso fazer. Eu posso separar essa linha de todo o conjunto, ou seja, de todo o fluxograma, de todo o modelo que ela tem, indicar um ponto dessa linha e falar para ela assim, me diga o seu volume, ou seja, me diga tudo que tem por trás de você. Então está aí, todo o volume, toda a linha, tudo que tinha daquela conexão para trás, ele acabou de dizer para nós, né? Olha, é isso tudo que eu tenho relacionado aqui, tudo isso, ainda posso separar e dizer quais são as propriedades de cada uma dessas linhas. Então, na verdade, o que a gente pode dizer é o seguinte, né? Sabe qual é a diferença entre o concorrente e o Códice? O concorrente e a Cobrap é que a Cobrap é muito melhor. Era isso, espero que eu tenha conseguido tirar as dúvidas aí de quem ainda tinha alguma dúvida sobre o Códice, né? E a gente se vê em outra oportunidade. Até lá!